Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje vamos continuar com a parte de mecânica quântica, falar sobre o sistema de dois níveis. Então, a ideia aqui dessa aula é que a gente calcule autoenergias e autoestados de um hamiltoniano que atua em um espaço de Hilbert de dimensão 2, o famoso hamiltoniano de dois níveis. Então, existem vários exemplos dele, né, que são temas de modelos em física, a gente vai falar de alguns deles. E a ideia também é fazer uma simulação da evolução temporal de um estado genérico que seja escrito nesse espaço de Hilbert de dimensão 2, sob a ação desse hamiltoniano que a gente vai escrever. E também, a partir disso, a gente vai falar um pouquinho sobre oscilações de Rabi, nesses sistemas de dois níveis, que também é um conceito bastante importante. Então, as tarefas vão ser duas, na verdade, para a aula de hoje. Uma vai envolver o cálculo dos altos valores de um hamiltoniano 2 por 2, ou seja, a representação matricial nesse estado, nesse espaço de Hilbert, né? E a evolução temporal de oscilações de Rabi de também estados aqui nesse espaço de Hilbert. Então, vão ser tarefas curtas, não exigem muito processamento numérico, mas a questão que a gente vai trabalhar um pouco na questão conceitual e também a representação em gráficos, gerar gráficos, coisas assim. Certo? Então vamos lá. Então, sistema de dois estados, sistema de dois níveis. A gente vai falar um pouquinho sobre o formalismo matricial, os altos estados de energia e as oscilações de Rabi, né? Tudo dentro desse tema, que é um tema bastante importante no curso de mecânica quântica, né? Tem inclusive vários capítulos, vários livros trazem capítulos específicos para sistema de dois níveis. Então, o que seria então esse sistema de dois níveis? A gente já sabe que a gente pode representar os estados de mecânica quântica como vetores num espaço vetorial, que é o chamado espaço de Hilbert. Então, aqui a gente tem, por exemplo, dois vetores que eu estou chamando aqui de φ1 e φ2, com esse subíndice zero. Esse subíndice zero relaciona, então, o subíndice desse hamiltoniano. E a gente escolhe essa base do espaço de Hilbert como sendo dois autoestados desse hamiltoniano H0. Né? A gente sabe lá da álgebra linear que os autoestados, os autovetores de uma matriz formam uma base para o espaço onde essa matriz atua, que então essa é uma matriz que atua no espaço de Hilbert de dimensão 2. Ou seja, a representação desse operador nesse espaço de Hilbert de dimensão 2 é uma matriz 2 por 2, escrita justamente nessa base aqui, φ1, 0, φ2, 0. Então, essa vai ser a nossa base. Tá? Então, todas as matrizes, todos os vetores que a gente vai escrever vão ser nessa base aqui, φ1, 0, φ2, 0. E aí a gente pode representar o hamiltoniano, claro, nessa base, onde esses aqui são os autoestados, vai ser uma matriz diagonal, né? E os autoestados vão ser representados na sua própria base como 1, 0, 0, 1. Então, se eu multiplicar essa matriz por esse vetor coluna aqui, eu vou obter epsilon 0 vezes o mesmo vetor coluna. Mesma coisa, se eu multiplicar essa matriz por esse vetor coluna aqui, eu vou ter epsilon 2, 0 vezes o mesmo vetor coluna, são justamente os seus autovetores. Então, note que essa base é uma escolha. Né? Então, a gente está escrevendo essas matrizes porque a gente fez essa escolha aqui desses dois autovetores como sua base. Existe uma infinidade de bases que a gente pode escolher para esse espaço de Hilbert. Então, boa parte da arte desse tema é fazer a escolha mais conveniente da base para que você estude seu problema e aí você possa, como a gente vai fazer nessa aula, estudar aqui o que acontece com a dinâmica de um sistema de dois níveis dessa forma. Então, tenham isso em mente, que a gente fez uma escolha consciente com esses dois autoestados como base, sendo que
nessa base, esse hamiltoniano H0 é diagonal. Agora vamos considerar em que existe um certo parâmetro que a gente vai chamar de K, né, que é um número real, que pode variar, por exemplo, entre 0 e 1, né, em que esses estados eles correspondem a autovalores iguais. Em outras palavras, esses dois autovetores correspondem ao mesmo autovalor, que a gente diz então que autoestados de energia são degenerados. Então, por exemplo, vamos considerar um exemplo em que a gente pode usar K para entrar e sair dessa condição, como a gente variando simplesmente esse K. Então, vamos dizer que esse epsilon 1 de K, né, note, isso aqui é uma entrada diagonal da minha matriz, K mais 1. E esse aqui também é a segunda entrada na diagonal da minha matriz 2 por 2. Vou chamar isso aqui que é K mais 1 ao quadrado, talvez uma vezes um fator aqui que tem a dimensão de energia, e também aqui K menos 1 ao quadrado, vezes talvez um outro fator aqui que tem a dimensão de energia, que a gente está tomando esse outro fator aqui como sendo 1. Né? Então significa que se K for igual a zero, esse epsilon 1, epsilon 2 vão ser iguais a 1. Né? Nessas unidades aqui, né, teria um certo fator aqui, talvez epsilon 0. Então aqui, para K igual a zero, esses dois estados são degenerados. E também note que para K igual a 1 ou menos 1, a gente vai ter, se ele for 1, por exemplo, a gente vai ter um estado que vai ter valor 4 e o outro estado vai ser 0. No caso menos 1 é a mesma coisa. Né? Então a gente tem aqui variando K de forma contínua entre menos 1 até 1, a gente tem que esse epsilon 1 aqui, para K igual a menos 1, ele vale 0, para K igual a mais 1, ele vale 4. Então é o que eu estou mostrando aqui nesse gráfico. Epsilon 1 varia de menos para K igual a menos 1 é 0, K igual a mais 1 ele é 4, então ele segue essa linha vermelha aqui. Já esse epsilon 2, para K igual a menos 1, menos 1, menos 1, 2 elevado ao quadrado 4, e para K igual a mais 1, ele é 0. Então ele segue essa linha azul aqui, essa dependência parabólica com K, né, por conta desses, com esses shifts aqui de mais 1 menos 1. Nesse ponto aqui, K igual a 0, os dois são iguais. É o caso em que nós temos dois estados degenerados. Então é isso que a gente tem no espectro dessa matriz H0 de K aqui. Ela é sempre, para todo valor de K, ela ainda continua sendo diagonal, mas a gente tem essa degenerescência aqui para H igual a 0. Bom, o que acontece se a gente considerar uma matriz diferente daquela em que a gente tenha termos fora da diagonal aqui? Ou seja, essencialmente o que eu fiz foi pegar aquela matriz H0 e somar uma outra que seja 0 na diagonal e tem esse termo gama aqui fora da diagonal, né? Com a mesma dependência em K. O que acontece se eu fizer o mesmo gráfico dos autovalores dessa matriz? Note que agora epsilon 1, 0 e epsilon 2, 0 não vão ser mais autovalores dessa matriz, mas o que acontece se eu fizer o gráfico dos autovalores dessa matriz em função de K? É isso que a gente vai querer ver. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é que essa matriz H de K, ela não é diagonal nessa base que a gente escolheu. Lembra que a gente fez essa escolha de forma consciente, de modo que essa matriz agora, apesar de continuar sendo uma matriz 2 por 2, ela não é diagonal. Logo, esses dois estados claramente não são autoestados dessa matriz H de K. São autoestados de H0 de K quando esse gama aqui é 0. E também, claro, epsilon 0 e epsilon 2, 0 não são autovalores de HK. Né? Embora a gente vai ver que os autovalores de HK são próximos desses dois aqui em alguns limites. Tá? Então a pergunta que a gente quer responder é
quem são os autovalores dessa matriz aqui, dados ε0, ε2, 0, são funções de K, lembrando, né? Só para a gente não perder isso aqui. ε0 é K mais 1 ao quadrado e ε2, é K menos 1 ao quadrado. Então, para cada valor de K, a gente pode vir aqui, substituir os valores de ε0 de K e ε2 de K correspondentes, diagonalizar essa matriz e obter os seus autovalores. E aí, se a gente plotar esses autovalores para cada valor de K, a gente então tem justamente ε1 de K e ε2 de K. Então é isso que a gente vai fazer aqui nessa primeira tarefa. A gente vai fazer o cálculo do espectro de H de K em função de K, entre K variando entre menos 1 e mais 1. Então, a primeira coisa, a gente vai tratar isso aqui, essa matriz, como se fosse uma função de K e também de gama. Vamos colocar esses dois parâmetros aqui. Então, o que essa função vai me fazer? Ela vai retornar uma matriz 2 por 2. Com a primeira entrada vai ser, então, K mais 1 ao quadrado. A outra vai ser gama, outra vai ser gama, a outra vai ser K menos 1 ao quadrado. Lembrando a definição aqui de ε1 0 de K e ε2 0 de K. Aqui, ε é K mais 1 ao quadrado, ε2 é K menos 1 ao quadrado. E aí, para cada valor de K, isso aqui vai ir para um dado valor de gama, a gente isso aqui vai me retornar uma matriz de números, né? Então, a gente vai usar isso aqui como uma função arquivo à parte. Se você quiser colocar essa função dentro do seu script .m, e você souber como fazer isso, né, tem aquele truquezinho de colocar ponto e vírgula, etc. Dá para fazer. Se você preferir, pode salvar no arquivo à parte hk.m e submeter tudo. Então, por exemplo, para os valores de gama que a gente pode escolher, a ideia é que você faça um loop em K variando de menos 1 a 1, um determinado passo, e use o comando para calcular os autovalores dessa matriz, H de K, com gama igual a 0.2, tá? 0.2, isso aqui variando de menos 1 a 1. Lembrando, para K igual a menos 1, epsilon é K mais 1 ao quadrado, isso aqui vai ser 0, vai ter um 0 aqui, ponto 2 fora da diagonal, e aqui vai ter um 4, né? Vai ter K menos 1 ao quadrado. Então vai ser 0, 0,2, 0,2, 4. Calcula os valores numéricos dessa matriz. Varia K um pouquinho, né? Então isso aqui é o primeiro ponto, você vai lá e plota, ou guarda isso num vetor, que você quiser. E aí você vai plotando isso à medida que você vai variando K. Lembrando que para K igual a 0, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0. Vai ter 0, 0.2 fora da diagonal. A ideia é ver o que acontece aqui. Então, para cada valor de K, você vai ter um epsilon de K e um epsilon2 de K. A ideia é que vocês guardem isso aqui em vetores para a gente fazer um gráfico depois, né? Que eu falei agora. E também guardem entre vetores aquele epsilon de K e epsilon2 de K, que isso aqui é direto, né? É K mais 1 ao quadrado, K menos 1 ao quadrado. Quero que você responda no comentário do script como os autovalores de HK se comparam com esses dois aqui nos limites de K mais ou menos 1 e K próximo de 0. Eu já vou dar uma dica aqui. Duas dicas. Primeiro, é que para você fazer aquela rotina hk.m, lembrando que se você fizer alguma coisa assim, isso aqui é a forma que você retorna uma matriz 2 por 2 em MATLAB dessa forma. Abre colchete, A espaço B, ponto, e em Octave também, A espaço B, ponto e vírgula, B espaço C, fecha colchete. Isso aqui vai ser uma matriz em que a primeira linha é AB,
segunda linha BC vai ser, então, uma matriz que tem os valores na diagonal, fora da diagonal iguais. Outra dica, usar linhas tracejadas para representar ε1 e ε2 zero, né, que é o que está aqui, por exemplo, ε1 zero k mais 1 ao quadrado, ε2 zero k menos 1 ao quadrado. Tá? E linhas contínuas mais grossas para representar ε de k e ε2 de k. Então aqui a gente já vê o que a gente espera que aconteça nos limites k igual a menos 1, k igual a mais 1, os autovalores da matriz sejam muito parecidos com ε de k, ε0 de k e ε2 zero nesses valores de k, mas aqui vai acontecer alguma coisa diferente. Aqui, para k igual a zero, ε1 zero e ε2 zero deveriam ser iguais a 1, ambos, mas os autovalores da matriz não são. E aí tem um pequeno gap aqui, né, um pequeno intervalo entre o estado de energia mais baixo do Hamiltoniano e o estado de energia mais cima. Eu queria que vocês me dissessem quanto que é essa separação aqui, né? E por que ela é assim. Então essa é a tarefa 1, né? Faça um script para essa tarefa e a gente vai passar então para discutir a evolução temporal. Bom, então o que a gente fez até aqui foi, dado a variação de um parâmetro, a gente calcula os autovetores dessa matriz, os autovalores, né, no caso, para cada valor de k. Agora vamos considerar um outro estado genérico no nosso espaço de Hilbert 2×2, e como todo estado nesse espaço de Hilbert pode ser escrito nessa base φ1 zero, φ2 zero que a gente escolheu. Vai ser escrito da seguinte forma: o estado φ é igual a uma constante vezes o primeiro vetor no espaço de Hilbert, mais uma segunda constante vezes o segundo vetor. Onde essas constantes, claro, são complexas, já que as nossas funções de onda aqui desse espaço de Hilbert são funções complexas. Então, dado C1 e C2, eu escrevo qualquer estado nesse espaço de Hilbert. Então, lembrando que num certo instante de tempo, como que a gente vai incorporar a dependência temporal desse estado aqui? Vai ser uma função de onda que depende do tempo, né? Então aqui a gente vai usar a representação de Schrödinger, em que a evolução temporal está codificada nos coeficientes, né? A base é fixa no tempo, para todo o tempo a base vai ser a mesma, e a evolução temporal está codificada aqui nos coeficientes. E aqui, então, a ideia é saber como é que esses coeficientes variam com o tempo. Tá? Então, isso aqui é a abordagem que é tipicamente utilizada nos cursos mais básicos de mecânica quântica. A representação de Schrödinger, a chamada representação de Schrödinger para estados desse tipo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que a gente fez nas últimas aulas de mecânica quântica, que é resolver a equação de Schrödinger dependente do tempo para uma dada condição inicial. Só que aqui a gente vai resolver isso aqui de uma forma, vamos dizer, matricial vetorial, entre aspas. Porque o que a gente está fazendo aqui é evolução temporal de um vetor, igualando isso a uma matriz 2×2 vezes um outro vetor, onde esse vetor aqui está escrito dessa forma aqui. Tá? Aqui tem um pequeno problema de notação, vou tentar corrigir no PowerPoint que for para o site da disciplina, que aqui eu usei esse psi, né, dessa notação aqui, um psi maiúsculo, aqui eu usei um psi minúsculo, vou tentar corrigir isso aqui para deixar tudo psi minúsculo, psi maiúsculo, tá? Aqui está psi minúsculo, aqui está psi maiúsculo, está um pouco confuso, mas pensem nisso aqui só com um psi só, vou tentar usar esse psi maiúsculo aqui. Então aqui a gente tem essa ideia dessa evolução temporal, né? Então como é que a gente faz essa evolução temporal aqui para um vetor? A gente sabe as componentes do vetor, a gente quer saber quem são as
como que essas componentes variam com o tempo. E, bom, aqui pensando melhor, talvez eu coloque tudo psi minúsculo, porque senão vou ter que mudar todas as outras equações aqui. Então vamos ver. Se a gente fizer a substituição da derivada temporal, né, por exemplo, uma aproximação à la Euler, que aqui ela vai estar ok, pelo menos para onde a gente espera. Pode fazer Runge-Kutta também, né, não tem problema. Vai ser um pouquinho tricky, que aqui vai envolver matrizes, mas a filosofia seria a mesma. Mas vamos pensar aqui o que seria na aproximação de Euler, tá? Então, na aproximação de Euler, se a gente substituir na equação de Schrödinger, a gente obtém o seguinte, né? Então, a gente tem I vezes H cortado vezes isso igual a HK vezes o próprio φ de t. Né? Só voltando aqui. Essa aqui é a nossa equação. Essa derivada, então, a gente vai substituir por isso aqui. Passa o ΔT multiplicando por outro lado. Passa esse 1IH cortado que tem aqui dividindo. Né? Um I embaixo é a mesma coisa que um menos I em cima. E aí passa esse outro psi de t somando. Né? O que a gente vai obter é essa equação aqui. Né? Onde o vetor psi em t mais ΔT é igual a uma matriz atuando sobre psi de t, que é 1 menos IH de k, ΔT sobre H cortado. Então, isso aqui é importante, eu queria que vocês, se isso aqui não estiver muito claro, façam no papel. Mas o que a gente tem, isso é bastante importante, é que se a gente multiplicar uma matriz de identidade por um estado, a gente obtém o mesmo estado, essa é a definição. Então, isso aqui que está entre parênteses é uma matriz 2 por 2. É a identidade menos essa matriz aqui. Isso aqui é uma matriz 2 por 2 vezes I ΔT sobre H cortado. Tá? Então, no passo T mais ΔT, esse vetor vai ser dado por uma matriz 2 por 2 vezes esse daqui. Tá? Então, como é que a gente faz a evolução temporal? A gente agora escreve esse vetor e esse vetor aqui na base que a gente quer. A gente tem, então, esse cara aqui vai ser a constante C1 em T mais ΔT, primeira componente, segunda componente C2 em T mais ΔT, e esse daqui vai ser a constante C1 em T, constante não, vai ser uma função do tempo, né? Mas é o coeficiente do estado da primeira base. C1 de T, C2 de T, e aqui essa é a minha equação matricial que eu vou ter que resolver. Então, uma vez que eu pegue essas duas matrizes, essa matriz aqui subtraia dessa e aplique nesse vetor aqui, eu obtenho C1 e C2. Note que vai ter uma mistura, né? Quando eu, por conta desse termo gama aqui, eu vou ter um pouquinho, uma contribuição de C2 no tempo anterior na função C1 em T mais ΔT. Isso aqui é crucial que exista, senão, se esse gama for zero, né, esse C1 e o C2 vão ser constantes no tempo. É algo que eu queria que vocês percebessem isso quando vocês fizerem a multiplicação. E o que a gente precisa, então, é uma condição inicial. Dado C1 em 0 e C2 em 0, a gente pode, a cada passo no tempo, calcular essa matriz, né? Que pode ser feito por uma função externa, por exemplo. Né? Só que tudo aqui só depende de o K, o gama e ΔT. Vamos considerar H cortado igual a 1, né, nessas unidades. Então aí você pode calcular, tendo isso, aplica essa matriz, aplica outra vez, e assim você vai construindo essa função φ de t para qualquer t. É isso que a gente vai fazer a nossa evolução temporal. Então note que a evolução temporal aqui, ela é equivalente a você fazer uma multiplicação de uma matriz pelo estado anterior. Antes a gente estava vendo que isso era uma multiplicação de uma série de números pelo valor da função no instante
anterior, e assim obtinha o valor da função em t mais ΔT. Aqui a gente ainda tem isso, mas numa forma matricial. Tá? Um ponto importante, que a gente já viu isso nas tarefas anteriores, é que o método de Euler ele não é muito bom para capturar, para manter a normalização da função de onda. Então aqui ajuda, não resolve completamente, mas ajuda se a gente renormalizar o estado a cada passo de tempo. Tá? Então, ou seja, no que a gente fez, calculou C1, T mais ΔT, C2 mais ΔT, a gente sabe quem que é a, a norma desse estado φ t mais ΔT, que a norma ao quadrado vai ser C1 T mais ΔT ao quadrado, mais C2 T mais ΔT ao quadrado, na verdade, módulo quadrado, já que isso aqui são números complexos. E a gente divide, então, tanto C1 quanto C2 pela raiz disso, né? Pela norma do estado. E aí, isso aqui garante que esse estado φ barra T mais ΔT vai ter norma 1, tá? Então, isso aqui é importante também. Então, isso aqui é a nossa tarefa 2. A gente vai ver como que esses coeficientes C1 e C2 variam no tempo, dada essa condição inicial, ou seja, o meu estado começa num dos autovetores do Hamiltoniano H0 de K, né? Que é um dos vetores da minha base, do estado de Hilbert. E aí a gente vê o que acontece com a evolução temporal. Então a gente vai usar o mesmo gama igual a 0,2 e a gente vai usar três valores de K. Três valores de K, menos 1, 0 e mais 1, e ver o que acontece em cada um deles. Tá? Então essa aqui é a condição inicial, C1 de 0 é igual a 1, né? C2 de 0 é igual a 0, que corresponde a justamente isso daqui. A gente vai calcular então como que esses coeficientes em função do tempo variam. Entre t igual a 0 e tf igual a 20, usa um passo de 0,01 no tempo, unidades em que h cortado é igual a 1, com esse método de Euler, lembrando sempre de renormalizar a função a cada passo, e aí faz os gráficos de C1 de t e C2 de t módulo quadrado para cada k. E aí coloca isso na plataforma. Algo que eu queria que vocês respondessem é qual o comportamento de C1 de t e C2 de t para k igual a mais ou menos 1, se isso é esperado ou não. Isso tem conexão com aquilo que a gente falou no caso dos autovalores, para esses valores de k aqui, né, se eles são parecidos ou não com os autovalores de H0, né? E para k igual a 0, que é o ponto importante, eu queria saber se o período de oscilação, e a gente já vai adiantando que vai ter uma oscilação nesses valores aqui, o que acontece com esse período de oscilação se o gama dobrar, então a gente usar um gama igual duas vezes esse gama de 0,2, ou seja, 0,4, ou se ele cai pela metade, o que acontece nessas duas situações. Então, só para dar uma dica, a ideia então é usar uma função, novamente, h de k, que vocês já escreveram para outra tarefa, para gerar a matriz h de k. Aquela matriz de identidade que você vai precisar para fazer evolução temporal, você pode usar com esse comando I. Né? I2 te gera uma matriz de identidade 2 por 2. Para calcular a norma de um vetor, você pode usar norm. Né? Então isso aí ajuda, por exemplo, para quando vocês forem calcular a norma a cada passo para renormalizar. Tá? Número imaginário puro, 1i, módulo quadrado absoluto, de um número complexo z, ABSZ elevado ao quadrado. Então essas aqui são algumas dicas. Os gráficos que vocês obtiverem devem parecer mais ou menos com esses daqui. Para k igual a 0, você tem essa oscilação em C1 de t e uma outra oscilação fora de fase para C2 de t. E aqui, para k igual a mais 1 ou menos 1,
vai ser parecido, você vai ter essas oscilações aqui, C1 de T e C1 de T bem perto de 1, C2 de T bem perto de 0. Queria que vocês discutissem justamente por que que isso está acontecendo. E também aqui a gente tem um pequeno desvio. Eu queria também que isso aqui é numérico, um erro numérico. Eu queria que vocês também pensassem um pouquinho em como resolver ou mitigar esse tipo de coisa. Tá bom? Então é isso para as tarefas de hoje. Com isso a gente está encerrando o ciclo de mecânica quântica, pelo menos para essa parte do curso. E aí a gente retorna com uma outra sequência de atividades. Então, espero que vocês tenham gostado das tarefas de mecânica quântica, e essa daqui em particular é algo que tem bastante relevância em temas como computação quântica, o que são qubits, o que são oscilações de Rabi, e aqui a gente dá essa ideia, essas oscilações de Rabi, ou seja, como que a ocupação de um certo estado pode variar com o tempo entre 1 e 0 à medida que o tempo passa. Tá? E é isso que tem implicações em outros temas de física, em particular em informação quântica. Então, até a próxima.